Shalom, graça e paz do Senhor em sua vida, amada, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia, sua vida, sua família, que você seja transbordante do amor de Deus em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional da Manhã e aqui é Atos capítulo 15, eu quero muito começar com você dando aquele bom dia para o Espírito Santo. 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Nós chamamos Santo Espírito, declaramos que Tu és a melhor pessoa que existe, que Tu és o nosso melhor amigo, que nós não queremos viver nunca sem a Tua presença, que amamos a Tua presença, que Tu és mais real do que muitas outras coisas que nós podemos tocar. Obrigada, Santo Espírito, pela Tua presença, obrigada por não desistir de nós, por não nos abandonar, por nos amar, por nos guiar, por nos direcionar. Em especial, te pedimos que nos ministre a Tua palavra, que nos fortaleça, que em nome de Jesus venha nos dar discernimento espiritual, nos dar ali entendimento, sabedoria, que possamos não só ler a Bíblia, mas de fato entender a Tua mensagem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui, Atos, na verdade, capítulo 16. Chegou a Derbe. A gente está vendo, né, as viagens, né, de Paulo. Antes era com Barnabé, mas agora Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo foi com Silas. Vamos ver para onde eles foram. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era um grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. A gente viu que teve essa discussão, né, sobre a circuncisão, e eles decidiram que não iam colocar esse peso nos gentios. Mas como Paulo agora ia ter um auxiliar, ia ter ali um cara, né, com ele, que a gente sabe muito bem quem foi Timóteo, né, tipo o braço direito de Paulo que teve com ele, ele precisava ali para que não ofendesse os judeus, né, era uma coisa mesmo de religiosidade. E ali Timóteo foi circuncidado, o pai dele era grego, apesar da mãe dele ser judia. Bom, se fosse nesse caso hoje, todos nós precisaríamos nos circuncidar. Quer dizer, eu, mulher, não, né? Mas os homens, meu marido, enfim, precisariam circuncidar. Mas deixou muito bem claro isso aqui na Bíblia, que a circuncisão é no coração, que o nosso coração precisa estar circuncidado. Glória a Deus que nós não precisamos mais, né, ter essa discussão sobre circuncisão e incircuncisão. A circuncisão é quando você tem aliança com Deus. Então, assim, se você tem aliança com Deus, se você tem seu coração circuncidado, glória a Deus, isso é suficiente. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo guiava eles, né, dirigia eles para onde eles deveriam viajar, o que eles deveriam fazer. E aqui o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra. Então alguma coisa tinha, né? O que nos resta? Ouvir e obedecer. Amém? Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha, mais uma vez, o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, mais uma vez Jesus os impediu de pregar. Então, alguma coisa tem, né? Vamos seguir aqui. Versículo 8. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. E depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Bom, então eles passaram ali por Mísia, pela Frígia. Eles foram impedidos, né, pelo Espírito Santo de pregar em alguns lugares, mas agora ele teve uma visão para ir a Troade. Vamos seguir, versículo 11. Partindo de Troade, navegamos
Ó, navegamos, você sabe quem tá escrevendo isso, né? Tá falando na primeira pessoa. Quem é que tá ali com Paulo? Timóteo. Então, provavelmente, eu nunca parei para pesquisar, para ver quem escreveu o livro de Atos. Mas se o cara tá falando na primeira pessoa e quem tá viajando com Paulo é Timóteo, provavelmente Timóteo. Vamos lá. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. Bom, se você sabe quem escreveu, comenta aí, coloca nos comentários para dar uma clareza aqui pra gente, beleza? Versículo 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada, bem como os demais da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Olha, aqui a gente viu então a conversão de Lídia, né? Em Filipos, ali. Olha, perdoa aqui a minha voz. É que de manhã cedo, só Jesus na causa, misericórdia. Mas vamos seguir aqui, versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Eita Jesus! Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou-os: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eita Jesus, olha,